Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, que revidou. E enquanto os conflitos e bombardeios se espalham pelo Oriente Médio, fica a pergunta: mas e o Brasil? Onde entra nessa história? Como isso afeta o Brasil? Com o preço do petróleo oscilando e as relações diplomáticas de diversos países ameaçadas, o que o Brasil tem a ver com isso? Como isso se reflete no bolso dos brasileiros? Depois de Venezuela e Irã e de ameaças à Colômbia e Cuba, poderia o Brasil ser considerado uma hipotética próxima vítima dos Estados Unidos? Para responder a essas perguntas, eu conversei com 3 especialistas desse tema. E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com Karina Calandrin, professora de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo, Davidson Belém Lopes, professor de Política Internacional e Comparada da Universidade Federal de Minas Gerais, e Roberto Goulart Menezes, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. A gente começa esse episódio perguntando para a Karina Calandrin quais são ou poderão ser as consequências dos ataques ao Irã e também do Irã a outros países e da expansão do conflito no Oriente Médio para o Brasil. Eu interpreto que as consequências para o Brasil de todo esse conflito, possível mudança de regime do Irã, não vai ser uma consequência militar, uma consequência diretamente geopolítica para o Brasil, mas sim uma consequência de cunho logístico e principalmente econômico. Nós já vimos o fechamento do Estreito de Hormuz e um aumento de 10% no preço do barril de petróleo. Isso afeta diretamente o Brasil, uma vez que, se a gente pensar na nossa cadeia logística, toda a nossa cadeia de transportes brasileira, ela é majoritariamente rodoviária, isso vai levar a um aumento, do diesel, que leva ao aumento no preço do frete e, por sua vez, é repassado ao preço de todos os produtos finais, praticamente por conta da rede de transportes brasileira. Então, isso pode levar uma pressão direta na inflação, o que, por sua vez, vai levar a uma pressão direta na taxa de juros, o que a gente não quer ver no momento, um aumento maior nos juros ou até mesmo uma manutenção dos juros, uma vez que havia uma expectativa de uma queda nos juros nas próximas reuniões do Copom. Então, o que eu vislumbro dessa crise atual para o Brasil não é uma crise militar ou que afete diretamente, que chame o Brasil, vamos dizer assim, para uma guerra, mas que vai sim afetar o Brasil do ponto de vista econômico e do ponto de vista logístico. Então, uma vez que afeta toda a cadeia de transportes global e afeta o transporte, o escoamento de petróleo no mundo e os seus preços internacionalmente. Para o professor Davidson Belém Lopes, o impacto também deve ser significativo em termos econômicos, mas, ao mesmo tempo, igualmente trazer algumas vantagens ao Brasil. É muito cedo, é muito prematuro falar de regime change neste presente momento. As consequências desse início de conflitividade, porque a gente ainda está longe de avistar o fim, pelo contrário, tem crescido, tem envolvido cada vez mais atores na região, mais estados e mais agressividade, mais ações militares na região. Então a perspectiva, digamos, para o curto prazo é justamente de impactar fornecimento energético, sobretudo petróleo, mas também gás. Isso vai impactar os preços, a gente está falando de commodities universais, utilizadas no mundo todo, e de uma escala muito grande de disrupção, porque ali estão as grandes reservas do mundo e a grande capacidade de extração, produção e exportação de petróleo e em alguma medida de gás. Tem o problema do Estreito de Hormuz, que é controlado na prática pelo Irã. A passagem dos navios petroleiros ela está sendo obstaculizada e tem tudo que vem junto com a instabilidade, com a incerteza, aumento dos preços do barril de petróleo. Ele tem impacto multiplicador, ele
ele é estrutural para a forma como toda a atividade industrial no mundo se estrutura, não é? O impacto é amplo, amplíssimo, e naturalmente isso vai se reverter em custos inflacionários, isso vai se reverter em uma série de privações em vários países, não é? Interrupção de eletricidade, a gente vai ter um mal-estar difusamente instalado no mundo. Então não é simples antecipar o tipo de efeito em cascata que virá pela frente. Claro que alguns países topicamente podem até se beneficiar no curto prazo, alguns segmentos da indústria. O Brasil, por exemplo, que vem se tornando um exportador de petróleo, vai ser um supridor, um provedor confiável, vai ser assim percebido. O território da América do Sul é um território que parece resguardado nesse momento de ameaças geopolíticas, é uma zona desnuclearizada, é uma zona que preza pelo pacifismo. Então, alguns dos fluxos internacionais, econômicos, turísticos, podem ser redirecionados para essa parte que eu habito, né? Para a América do Sul, né? Mas eu acho que é muito ainda precoce. O Brasil naturalmente tem relações diplomáticas universais, isso é um princípio, e não se trata de ser amigo de fulano ou de Beltrano, tá? O Brasil é um país universalista na política externa. Não tem muitos países no mundo com o perfil do Brasil, né? Que praticamente o Brasil não tem inimigo, né? O Brasil não tem inimizades declaradas, né, no mundo. Então, um país com esse tipo de perfil não precisa tomar partido e nem deve, precocemente, prematuramente. Bom, e falando nesse histórico de neutralidade, como fica a relação do Brasil no caso de um conflito ou de uma série de ataques como agora, em que dois atores parceiros, Irã e Estados Unidos, né, estão envolvidos? Para o professor Roberto Menezes, isso pode respingar lá no fim do ano nas eleições presidenciais do Brasil. Os principais afetados com o fechamento do Estreito de Hormuz é a Ásia e a Europa, sobretudo a Ásia, Japão e China. E em relação ao Brasil, as consequências são consequências indiretas, ou seja, do ponto de vista da economia mundial. Mas o Brasil, por estar na mesma região que os Estados Unidos, essa agressividade pode se voltar também, de alguma forma, contra o Brasil. Ainda mais que o Brasil está em ano eleitoral. O governo brasileiro entende que o tarifácio do Donald Trump foi a antecipação do ativismo que ele pretende ter na eleição brasileira. Esse ativismo inclui pressões contra o Brasil, provável manipulação pelas big techs, né, das redes sociais, inteligência artificial. Então, sim, a democracia no Brasil e na América Latina não estão, de fato, asseguradas. A eleição da Colômbia no final de maio será um teste importantíssimo que o Brasil está acompanhando atentamente, porque depois do que os Estados Unidos fizeram em Honduras e com essa agressividade na sua política externa e mais recentemente a nomeação, né, de um supremacista para tratar diretamente das relações Brasil-Estados Unidos, acompanhar o relacionamento, e esse que foi nomeado é crítico ao presidente Lula, é crítico ao Partido dos Trabalhadores, que é quem governa hoje o Brasil. O governo brasileiro tem buscado, né, manter o diálogo com o México, com a Colômbia, até mesmo avalia a possibilidade de participar da posse, né, do José Casti no Chile, que é um governo de extrema-direita, mas o Brasil quer manter a aproximação, tem uma aproximação histórica com o Chile e não quer perder, esse diálogo de alto nível. Então, é uma situação tensa para o Brasil, sim, para nós também brasileiros, porque os Estados Unidos podem interferirem nas eleições do nosso país. O governo brasileiro segue em alerta e segue dialogando com parte dos governos da região, exatamente para evitar que os Estados Unidos intercedam nas eleições que vão ocorrer nesse ano na nossa região. Com os recentes ataques dos Estados Unidos a diferentes países, como na Venezuela, agora no Irã, e com ameaças a Cuba e Colômbia, o Brasil, mesmo com seu histórico de neutralidade, poderia ser uma próxima vítima? Ou está bem resguardado quanto a essa possibilidade? Esse risco, na verdade, existe? Eu não avalio o Brasil como uma próxima vítima de invasões dos Estados Unidos, isso porque o Brasil ele se enquadra em um lugar muito diferente dos demais países, né, que são citados, né? Então, seja Venezuela, Irã, Cuba ou Colômbia. Primeiro porque são países que já possuem um histórico de relações estremecidas ou até mesmo, podemos dizer, ruins com os Estados Unidos. Então, países que tiveram um histórico de
conflito, não direto, mas de um conflito ideológico com os Estados Unidos, de terem grupos que acabam por tensionar com os Estados Unidos, como é o caso das Farc na Colômbia, ou tem um regime que abertamente é anti-americano, como é o caso da Venezuela, de Cuba, e também é o caso do Irã, né, de certa forma. Então, o Brasil não se enquadra em nenhum desses lugares, né? O Brasil é um país que sempre teve uma relação muito boa com os Estados Unidos, com momentos, é claro, né? Eu acho que a gente vive o nosso pior momento das relações com os Estados Unidos, mas de longe de um rompimento, de uma crise diplomática, né? Apenas para fazer um parênteses de ilustração, hoje a gente vive uma crise diplomática com Israel, por exemplo. Nós não temos embaixadores, nem embaixador de Israel no Brasil, nem embaixador brasileiro em Israel. A gente não vive isso com os Estados Unidos. E, como eu disse, é o pior momento das nossas relações, considerando o histórico, né? Nós temos mais de 200 anos de relações com os Estados Unidos. Eu vejo uma diferença muito grande do Brasil com esses outros países. O Brasil é a maior potência militar da América Latina, isso não pode ser ignorado. É claro que, quando se pensa comparativamente com os Estados Unidos, o Brasil ele é uma potência menor, mas é porque estamos comparando com a maior potência do mundo, que são os Estados Unidos. Mas comparando com os demais países da América Latina, o Brasil é a maior potência militar. Então, uma invasão ao Brasil não é comparável a uma invasão a outro desses países. E no caso do Irã, que é uma potência militar também, é um outro sistema, é um outro regime, um regime que, como eu disse, sempre foi muito crítico aos Estados Unidos e sempre foi um regime que sempre teve esse lugar de inimizade, né, com os Estados Unidos, o que não é o caso, em hipótese alguma, do Brasil, que possuímos relações econômicas, comerciais, parcerias, né, muito importantes entre nós. Então, acredito que o principal é esse cenário, né, que nos impede, né, vamos dizer assim, de ser a próxima vítima. Eu acho que depende da postura que o Brasil for adotar, mas se seguir, né, com o seu histórico da política externa, não deve ter muitas consequências, né. Eu acho que o Brasil deve seguir na mesma postura que tem tomado frente a outros conflitos, de condenação à violência, defesa ao direito internacional e ao multilateralismo. O que sim pode alterar é a questão mais global. Então, o preço do petróleo, um desgaste na economia global. Então, isso pode nos afetar diretamente. O professor Davidson também fala sobre isso, essa possibilidade de ameaça mais contundente dos Estados Unidos em território brasileiro. Tua pergunta é muito interessante e acho que é uma inquietação de muita gente, né? Como é que o Brasil poderá se defender num mundo que vai se tornando cada vez mais hostil e em que guerras de conquista, agressões ostensivas vão sendo normalizadas? Existe um outro jargão aqui que eu vou empregar, que é deterrência, na capacidade que os países têm de deter os outros. O Brasil não tem tantos meios de deterrência. O principal deles, naturalmente, seria ter acesso ao armamento nuclear, ter um programa nuclear de uso dual para fins civis, mas também para fins militares. Isso o Brasil não tem. Na América Latina inteira, não existem países que detenham arsenais nucleares. Entre os meios mais convencionais de deterrência, claro, pensar, por exemplo, o tamanho do exército, e o Brasil tem um exército para padrões latino-americanos importante, com equipamentos, alguma capacidade de resistência por algum tempo a modalidades convencionais de enfrentamento militar. Mas principalmente, eu diria, que joga em nosso favor, esse eu diria que é o principal meio de deterrência que o Brasil tem, é a geografia. O fato de o Brasil não estar tão conectado àquele que é o principal teatro de operações, né, teatro de batalha, neste momento, nesse conflito que vai se desenhando como um conflito, acho que regional já é uma guerra regional, mas vai ganhando contornos de guerra mundial, né? Eu acho que a geografia nos ajuda o Brasil a se manter mais ou menos a salvo neste momento. O Brasil, ele está distante. Então esse é um elemento fundamental e a gente pode optar por um distanciamento por algum tempo, pelo menos, né? A gente não precisa se envolver com as principais dinâmicas belicosas agora. O Brasil tem uma costa marítima grande e a própria teoria da guerra reconhece que as águas têm um poder parador. Chegar até o Brasil não é trivial. O Brasil é um país de uma costa só, a costa atlântica, né? E então, fundamentalmente, a gente tem a geografia a nos proteger nesse momento e uma demografia favorável também, em certo sentido, porque a população grande, mais de 200 milhões, né, morando no nosso território aqui,
Esses são os elementos de deterrência do Brasil e, como eu disse, por se tratar de um país que neste momento está distante da guerra, pelo menos do principal teatro de operações, e um país que tem uma tradição pacifista, de uma região desnuclearizada, cuja economia, com todos os percalços que o Brasil possa enfrentar, mas está mais ou menos organizadinha, o Brasil pode se tornar um polo de atração de investimentos, de fluxos turísticos. No curto prazo, o Brasil pode ser um provedor, um supridor confiável de petróleo, e petróleo a preços estratosféricos no momento, Então, curiosamente, o Brasil não seria a primeira vítima dessa dinâmica, Antes, pelo contrário, o Brasil pode até ter ganhos pontuais por algum tempo, mas evidentemente que na eventual transformação desse conflito regional em um conflito global, todos sairemos perdendo, sem dúvida. O mundo vai mergulhar em recessão e a dinâmica de guerra, todas as privações que vêm com ela. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado à Karina Calandri, ao Davidson Belém Lopes e ao Roberto Goulart Menezes pelas informações e análises compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Leila Andruvait e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.